A alta performance é a capacidade que a pessoa tem, e todos têm, de alcançar um resultado elevado em relação a algum objetivo, alguma meta sua. As pessoas em geral sempre têm grandes habilidades. O ser humano, ele é muito parecido um com o outro em termos de capacidade de aprendizado, né? Acontece que alguns, eles definem o objetivo de aprender mais e outros não definem o objetivo de aprender mais. Além disso, tem a questão também pessoais que permitem que o indivíduo vá em frente ou não. Então, ou seja, o que é performance? Performance é justamente isso, é a habilidade de conseguir desenvolver algumas coisas, é o desempenho no sentido de desenvolver algumas coisas. E associado a isso também está a crença da pessoa. Eu posso? Eu não posso. Eu consigo? Eu não consigo. Então tem uma série de fatores que estão em torno do desempenho, da performance ou da alta performance que a pessoa pode desenvolver ou não. Uhum. Agora, por exemplo, se eu já tenho uma habilidade, eu posso potencializá-la? Sim, a potencialização, primeiro é preciso entender como que isso acontece, né? É preciso compreender que a potencialização, ela acontece um pouquinho de cada vez, um pouquinho por dia. Então, se o indivíduo acha que ele vai conseguir já em uma semana ou em duas alta performance, ele está enganado, né? Então, ele precisa primeiro aceitar que o crescimento vai ser lento e que ele não vai perceber, mas ele precisa persistir sempre. E aí, à medida que ele for avançando, ele depois passou um mês ou dois ou três, ele olha para trás e vê que cresceu. Então, se ele olha para trás e vê que cresceu, ele pode olhar para frente e projetar o que aconteceu. No passado, ele projeta para frente, então ele sabe que ele vai continuar crescendo. A capacidade de aprendizado do ser humano é muito grande, né? Eu vou te dar um exemplo em relação a hoje a capacidade de leitura. Hoje uma pessoa, ela pode ler, simplesmente a gente fala ler com os olhos, ou seja, o indivíduo está lendo e não está falando nada, não está lendo em voz alta. No passado, até a Idade Média, as pessoas pensavam que era necessário ler em voz alta sempre. Não se lia com os olhos como nós lemos hoje. Lia-se em voz alta, tudo. Aí até que alguém simplesmente percebeu que dava para ler sem ter que falar, né? Você tem que falar junto. E aí ele percebeu aquilo e começou a falar para outras pessoas começaram a praticar e hoje todas as pessoas conseguem ler sem ter que falar. Então assim, é algo que o ser humano tinha habilidade, mas não sabia que tinha, né? Então é preciso acreditar que é possível, é preciso praticar, é preciso ir em frente, né? E sobretudo realmente acreditar que é possível, né? Uhum. Então a alta performance está relacionada, vamos ver se eu estou colocando certo, tá? Senão você me corrige. A ser muito bom naquilo que eu faço? Alta performance é ser bom naquilo que faz, mas nunca é importante também entender que nunca vai ser 10, porque o 10 é uma meta, mas nunca chega lá, porque é sempre possível melhorar, é infinito o processo de melhora. E como ele é infinito, você nunca chega, então você tem que fixar um objetivo, eu atingindo 8, atingindo 9, tá bom, né? Porque 10 não vai chegar nunca, pode chegar no 9,7, mas nunca vai chegar no 10. Quanto mais para cima, mais difícil vai sendo. E é impossível chegar lá, porque o que é o 10? Sempre vai ter alguém que faz melhor, né? E dentro desse processo tem uma coisa muito importante que a gente pode generalizar e chamar de pensamento positivo, tá? O pensamento positivo tem relação com as crenças, né? As crenças, elas têm dois viés, tem a crença negativa, né, do tipo eu não posso, e tem a crença positiva. Então assim, como o indivíduo tem uma crença negativa e é uma crença, ele pode chegar à conclusão de que é uma crença, ele pode também analisar, puxa, mas se eu não posso, eu também posso pensar que posso, né? E aí começar dentro desse processo até de romper a própria crença do não posso. E devagarinho ele pode seguir em frente, vai ver que é possível melhorar, e seguir em frente, e melhorar, e aprender mais, e conseguir mais desempenho, mais desempenho, mais desempenho. Então ele vai vendo, não, peraí, na verdade eu posso, né? E aí ele fica com sua meta, 1 ano, 2 anos, e a performance vai se elevando, o desempenho vai melhorando. Quando uma pessoa ela começa a investir em si mesma para tentar descobrir quais são as crenças limitantes, aí ela vai começar a avançar. Por exemplo, uma pessoa que tem medo. Hoje de manhã eu atendi uma pessoa, faltava 5 minutos e ela me disse, Silvio, eu não vou. E eu assim, por quê? Eu tô com medo. Tá com medo do quê? Não sei.
Olha só, uma pessoa que está com medo do não sei, é um medo profundo, e existe, e muitas pessoas sentem isso. Então assim, ali tem uma crença limitante, porque como é limitante? Ela não queria sair para ir em determinado local, estava limitando a vida dela, tu percebe? Então a gente chama de crença limitante porque a crença limita as ações da pessoa. E quando a crença é motivadora, ela serve como um trampolim, ela empurra a pessoa para frente. Quando a pessoa diz assim, eu posso, eu consigo, ela vai e faz, até pode dar errado, mas ela tentou, e deu errado, deu, mas aprendeu. E na próxima tentativa, ela vai conseguir. Veja só, as crianças, um bebê que está aprendendo a andar, em relação a andar, ele tem crenças motivadoras. Eu vou falar assim, da criança que tem crenças motivadoras, não dá para falar de uma maneira inteiramente racional. Você tem meio pelo instinto, tá? Mas assim, esse instinto, ele está carregado de crenças motivadoras. A criança... Seria a ausência dos medos? Seria... Também pode ser visto por esse aspecto. Aí a criança vai... Ela acredita que pode, e ela leva um tombo, mas aquele tombo não impede ela de continuar acreditando. E ela vai acreditando, daqui a pouco ela tá andando, tá correndo, tá andando, né? Então, assim, ali existe uma crença, entre aspas, né? Porque é mais instinto do que crença, só que ninguém sabe o que é instinto. Instinto é uma palavra só para dizer aquilo que a gente não compreende. Então, é isso, a crença motivadora, ela impulsiona a pessoa, mesmo que a pessoa erre, ela continua. E ela percebe que ela aprendeu com aquele erro. Então a crença motivadora ajuda a pessoa a ter uma percepção maior das coisas e continuar em frente. Enquanto que a crença limitante impede a pessoa de andar. A pessoa para, se encolhe e não vai mais. Ou seja, limita a pessoa. Então uma pessoa que deseja atingir alta performance na vida, ela precisa trabalhar as suas crenças. É necessário trabalhar crenças. Ninguém, ela pode fazer isso sozinha, porque às vezes ela tem uma habilidade de trabalhar as crenças, mas tem pessoas que não têm habilidade de conhecer suas próprias crenças. É por isso que existe o coaching, uma das funções do coaching, da Paola, né? Que a Paola faz, ela ajuda os clientes dela a encontrar as crenças limitantes para a pessoa ir do ponto A para o ponto B. Ela ajuda a pessoa nesse sentido, né? Já na hipnose a gente também ajuda, mas o foco é outro. O foco é na vida pessoal dela em relação às ações dela dentro de casa, no trabalho, em coisas em geral, tá? Então as duas coisas se encontram aí e aí busca-se alta performance nesses dois casos. Só que num caso tem a ver com a cura e no outro caso tem a ver com o crescimento profissional. E Jéssica, eu acabei de lembrar de uma crença extremamente limitante que afeta muita gente. Assim, você começa a falar com empresários, com pessoas que trabalham em empresa, que tem que viajar muito às vezes, e o Brasil é um país muito grande, então às vezes a pessoa tem que ir lá para o Nordeste, ou tem que ir para São Paulo meio depressa, e aí o indivíduo tem medo de avião. Medo de avião? Eu tinha medo de avião até a primeira vez que eu andei de avião. Isso. O que é o medo de avião? Medo de avião é um exemplo de crença limitante. Tá, mas daí eu não tô com medo da altura? Não necessariamente, é medo que o avião caia. Esse medo que o avião caia é uma crença limitante. E por que é uma crença limitante? Porque eu faço a seguinte pergunta, tá? Me prova que teu avião vai cair. Daí não tem como provar. Não tem como provar, então é crença. Daí é crença. É crença, e aí é limitante porque ela dificulta a vida da pessoa. A pessoa tem que ir lá no Nordeste visitar um cliente, o empresário tem que ir lá no Nordeste visitar um cliente. Ele não consegue ir porque essa crença está limitando ele. Ou seja, está limitando as finanças dele, ele está perdendo dinheiro porque aquele cliente pode ser importante, ou às vezes não é só um, é vários. Então os negócios dele estão se limitando. Então eu estou dando um exemplo aqui, medo de avião, que é muito fácil de entender isso e a perda que vem disso, os limites que vem disso, né? Então crença limitante, todos os medos são crenças limitantes. 100% dos medos são crenças limitantes. Tristezas que são motivadas às vezes por acontecimentos do passado, também envolvem crenças em torno disso. Tipo, é uma crença de, isso não poderia ter acontecido comigo. Tem um pouco de vitimeza ali atrás, né? Então, assim, tudo isso envolve crenças. Então, crenças, ela está muito presente na vida da pessoa. E o trabalho que você desenvolve, Silvio, pode ajudar as pessoas a perceber essas coisas que me limitam? Essa é a essência do trabalho em relação às emoções negativas que ela traz, né? O indivíduo traz inúmeras emoções ruins e aí negativas, então a gente trabalha isso, mostra para ela o que está ali, porque ela não sabe, ela não vê.
né? Por exemplo, essa pessoa que eu atendi hoje de manhã tinha medo, mas nem sabia do que, porque né, não soube explicar. Por então, que as pessoas que eu não vejo? Pois é, por que não vê, né? Então, aí nesse caso, no caso dessa pessoa, só foram medos que surgiram na infância. A gente fez um trabalho de avaliação, fizemos regressão e medos que haviam surgido na infância. Já com 8 meses de idade, ela já presenciava a briga dos pais. Assim, mas uma criança de 8 meses não sabe o que é o mundo. Tá, mas não sabe o que é o mundo, mas já está registrado na mente dela. Tá gravando, ficou gravado. Daí ela vai crescendo, aquilo lá tá lá. Embora não seja uma energia boa, é uma energia ruim, mas já está lá dentro. Então assim, aí a pessoa cresce com mais medos e mais medos e mais medos e depois não sabe de onde vem. Como é que vai saber de onde vem o medo se já acontecia aos 8 meses de idade? Não tem como saber. Então a pessoa está cheia de medos e não sabe de onde vem o medo. Só uma última perguntinha aqui. Você disse que a pessoa que você atendeu com a hipnose teve um trauma, digamos assim, com 8 meses de idade. Sim. Através da hipnose recupera a memória da pessoa com 8 meses de idade? Isso se chama hipermemória, né? Na verdade, a mente humana, ela é poderosíssima, muito poderosa. Veja só, pare para pensar, como é que a mente inconsciente consegue fazer com que o coração bata sempre e não para de bater? Tem um processo mental por trás disso daí, né? Ou seja, se retirasse o cérebro da pessoa, o coração não ia bater mais. Então, assim, tá na mente essa questão. Então, assim, há uma capacidade muito grande de registro. E a pessoa não precisa prestar atenção para que a mente registre. Não precisa estar prestando atenção, não. Está tudo lá registrado, então a gente volta e observa tudo o que está registrado. Esse registro ele é feito em memória visual e memória auditiva, ou seja, a pessoa lembra do que vê, do que ouve, e lembra também das emoções, dos sentimentos, está tudo registrado. Aí acessa-se isso para poder saber o que está acontecendo de errado e trabalhar isso. E acessa através da hipnose. Só a hipnose faz isso. Ou seja, qualquer técnica que se utilize pode ser até dar outro nome, mas é hipnose.